Boa tarde, pessoal. Nas duas últimas aulas, nós falamos sobre a Revolução Francesa. Falamos na primeira aula sobre todo o contexto que a França vivia no século XVIII, que fez com que a, levasse, né, a um processo revolucionário. E na aula anterior nós falamos sobre o processo revolucionário em si, né, com a ascensão, né, dos grupos antagonistas ali, que eram os grupos mais radicais, que queriam uma participação mais efetiva, uma maior participação da população no processo, e do outro lado aquele grupo mais moderado, né, o grupo da burguesia, da alta burguesia, que queria transformações, mas que ao mesmo tempo assegurasse, né, as suas propriedades, as suas riquezas, né, os seus privilégios. Dessa forma, nós falamos sobre a ascensão dos jacobinos, com o apoio dos sans-culottes, né, que eram os grupos mais radicais, ao poder, e essa ascensão desses grupos ao poder levando à expulsão dos girondinos, que eram os moderados da convenção, e dessa forma instaurando o que ficou conhecido como o Grande Terror, que é o momento em que eles perseguem e eliminam todas as pessoas que faziam oposição ao processo revolucionário, né? E aí, para conter a população, né, a revolta da população que queria um aprofundamento constante do processo revolucionário, eles fazem uma série de reformas, né, reforma agrária, fim dos direitos senhoriais, e em outros campos, por exemplo, nesse momento é criado o sistema métrico decimal que nós usamos até hoje. E aí hoje nós vamos falar, né, a partir do momento, né, desse governo dos jacobinos, né, do Grande Terror em diante, né, que aí é quando já caminha para o fim desse processo revolucionário. Eu até cheguei a comentar na última aula que esse terror, né, o autoritarismo, né, do Grande Terror, dessa fase da revolução, ela vai gerar uma série de problemas, né, porque de um lado, primeiro vai gerar medo entre os políticos e franceses, né? Então isso vai gerar uma divisão dentro do próprio governo, porque de um lado tinha aqueles grupos radicais, né, os sans-culottes, queriam mudanças profundas que destruísse a aristocracia e implementasse uma democracia, uma república popular, que seria ali com a participação de todas as camadas populares, os mais pobres. Os jacobinos, eles queriam uma democracia representativa, né? E sofria ali as pressões para atender todos os anseios dos sans-culottes, que eram os seus aliados, né? E que estavam ali dentro do governo com eles, porque lembrando que eles tinham expulsado os mais moderados, os girondinos, do centro do poder, e já eliminado grandes líderes girondinos. E aí, só que os excessos, né, ali com a guilhotina, né, matando muita gente nesse processo revolucionário, então o grande excesso dessa política do terror, ela vai dividir a pequena burguesia, né, porque alguns grupos começam a ficar com medo, né, de que eles poderiam ser os próximos a serem eliminados. E aí o movimento popular acaba enfraquecendo, né, essa divisão acaba enfraquecendo a República Jacobina. E aí, aproveitando que desse enfraquecimento, né, desse isolamento dos jacobinos, a grande burguesia ela vai articular um golpe e tomar o poder. Então é a volta dos girondinos, aqueles que tinham sido os moderados que tinham sido expulsos ao poder, né? E aí, nesse processo de retomada do poder pelos girondinos, no dia 27 de julho de 1794, o Robespierre, que era o líder jacobino, e todas as pessoas que eram ligadas a eles foram presos, e já no dia seguinte eles foram todos mortos, né, na guilhotina também. Em 1795, né, então com a ascensão dos girondinos, né, os moderados ao poder, eles vão extinguir o tribunal revolucionário, que era aquele tribunal que condenava as pessoas à guilhotina, e
vão elaborar agora uma nova constituição para a França, onde o voto censitário ele foi restabelecido, ou seja, acabou aquela ideia do voto universal, onde todos os homens votavam. Então o voto censitário ele foi restabelecido, ou seja, uma valorização do dinheiro, né, das riquezas, onde apenas os cidadãos que tinham determinada riqueza, que podia provar determinada riqueza, ele tinha direito ao voto. E aí, dessa forma, eles vão dividir o poder em 5 diretórios, né, em 5 diretores, né, 5 pessoas vão estar ali no centro do poder, e esses 5 eles eram trocados periodicamente. Esse período ficou conhecido como o período do diretório. E aí, nesse diretório, reuniu, né, a antiga burguesia girondina e a planície, né, que eram os novos setores enriquecidos com a guerra, né, e com as especulações. Só que a retomada dos girondinos, né, do poder pelos girondinos, não acabou com as dificuldades econômicas, muito pelo contrário, essas dificuldades elas vão se agravar. Né, e aí a escalada dos preços dos alimentos, né, a inflação, o esvaziamento dos cofres públicos, né, e a miséria crescente entre a população era sinal de que o governo girondino era um governo fraco. E ao mesmo tempo ele tinha que conter as revoltas dos sans-culottes, né, que queriam maior participação, queria retomar o poder, e as rebeliões camponesas, né, que eram frequentes. E por outro lado eles tinham que conter as forças monarquistas que queriam ao todo tempo restaurar o antigo regime. Então, dentro desse contexto, a rica burguesia francesa, né, girondina, ela estava ali ameaçada por essas instabilidades políticas internas que a França vivia, e aí ela precisava de uma solução política que preservasse suas propriedades e favorecesse os seus negócios. E aí, para isso, eles vão chamar o Napoleão Bonaparte, essa figura aqui que nós temos aqui na imagem, que era um general que tinha se destacado bastante nas guerras contra aqueles estados europeus que tinham invadido a França, né, um jovem general que tinha se destacado bastante, né, tinha um grande poder dentro do exército, e o diretório vai chamar esse general para ajudar, né, a compor esse diretório e ajudar a administrar o Estado francês, para buscar, através do exército, uma pacificação da França. E aí, logo depois, o general Bonaparte ele vai, com o apoio de dois dos diretores, né, ele vai dissolver o diretório e vai instaurar o consulado. Né? E aí esse golpe que ele dá, né, vai receber o apoio da alta burguesia e também dos camponeses. Porque para a burguesia o general representava a preservação da ordem, ou seja, não vamos perder as nossas propriedades para essas camadas populares que estão enraivecidas. E para os camponeses também era essa manutenção da ordem, era a certeza de que o antigo regime não seria instaurado na França, né, e que não voltaria a existir aquelas antigas taxas feudais. Aí nós vamos falar agora sobre as mudanças também nos costumes. Né? A Revolução Francesa ela não foi apenas um processo político. Né? A Revolução ela vai modificar profundamente o cotidiano da população. Não apenas da população dos nobres e burgueses, né, as populações mais ricas, mas de todos os povos franceses, camponeses, operários, artesãos. Os ideais revolucionários eram agora visualizados em todos os lugares e situações, nas roupas das pessoas, nas decorações das casas, né, das ruas, e até mesmo no vocabulário, né, a forma de conversar, de falar, acabou sendo modificados na França nesse período. Né? Na questão da vestimenta, por exemplo, no antigo regime, no processo ali, antes do processo revolucionário, as roupas, as vestimentas, elas identificavam os diferentes grupos sociais e profissionais que eram compostos ali a sociedade francesa, né, que compunha a sociedade francesa. Com o processo revolucionário, o vestuário adquiriu um sentido também político. Né? Só para citar um exemplo, lá na abertura dos Estados Gerais, quando inicia a Revolução, os deputados do terceiro estado, ou seja, aqueles mais pobres, eles usavam apenas roupas pretas.
né, e diferenciava assim dos deputados do primeiro e do segundo estado, né, dos nobres e do clero, que usavam roupas extremamente luxuosas, com algumas delas com detalhes inclusive em ouro. E aí nesse momento essa ostentação dos nobres, ela diante da difícil situação econômica que a França vivia, de muita gente passando fome, tornou um motivo de grandes críticas, né, de grandes críticas por parte dos burgueses, que, lembrando, pertenciam ao terceiro estado. E aí, a partir do momento lá que os populares tomam a prisão lá da Bastilha, né, que é o início mesmo do processo revolucionário, os homens e mulheres franceses, né, de todas as classes, começam, em apoio à causa revolucionária, passaram a usar roupas e acessórios nas cores da bandeira francesa. Né? E aí, aquela imagem que estava aqui antes retrata isso. Né? As cores da bandeira francesa é o azul, o branco e o vermelho. Então a preocupação era estabelecer, a preocupação em estabelecer a igualdade entre os homens, entre as pessoas, e ela não se manifestou apenas na questão das roupas, mas também na questão do vocabulário, né, na forma de falar, né, que era adotado pelos revolucionários. Né. Homens e mulheres, eles nesse momento começam a se tratar de cidadãos e cidadãs, né, se dirigir ao outro como o cidadão fulano, cidadã fulana, que era essa ideia de tornar todas as pessoas cidadãs, acabar com os privilégios que existiam no antigo regime. E essa regra ela foi aplicada inclusive ao rei Luís XVI na ocasião do seu julgamento, quando ele foi tratado como cidadão Luís. Né? O cara que era o rei passou também a ser considerado um igual diante dos revolucionários. A Revolução Francesa também ela vai gerar grandes mudanças no mercado da arte e da cultura. Né? Antes, a aristocracia e a igreja elas acabaram reduzindo ou cortando todos os investimentos feitos na arte. E aí, quando foi extinta, né, esse modelo, e com o advento da Revolução, artistas intelectuais que antes eram marginalizados tiveram a oportunidade de publicar suas obras. Né? Então, aí, poesias, romances, teatro, pintura, a criação de artes gráficas e a música passaram a experimentar diferentes linguagens, né, novas linguagens, e ampliaram seus temas, absorvendo ali o contexto geral, né, de politização e um engajamento maior. Né, tá errado ali a palavra ali no slide. E com relação às mulheres, né, num determinado momento elas foram consideradas cidadãs, mas essa ideia de nem tanto é porque não conseguiu aprofundar muito as mudanças conquistadas na Revolução em favor das mulheres. Né? Nos primeiros anos da Revolução, a participação feminina ela foi aceita, e até mesmo ela era incentivada pelos revolucionários. No caso, há registros de mulheres que participaram da vida política do país nesse período. Muitas dessas mulheres fundaram clubes políticos, né, encabeçaram protestos e até participaram de ações armadas. Né, e algumas delas chegaram a discursar no parlamento. É o caso, por exemplo, da Marine Gouge, que era conhecida pelo pseudônimo de Olympe de Gouges. Ela chegou a escrever a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né, que, lembrando que lá no início da Revolução havia sido escrito os direitos universal do homem e do cidadão. Né? Então ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que era um manifesto que reivindicava a igualdade de direito entre homens e mulheres. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela buscava a igualdade entre os indivíduos, entre os homens, né? Porque a gente lembra que lá na sociedade do Antigo Regime havia a divisão por estados, né? Quem era do clero fazia parte do primeiro estado, os nobres eram do segundo e o restante da população do terceiro estado. E era impossível uma pessoa do terceiro estado passar a pertencer ao segundo estado. Então, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, buscava essa igualdade, acabar com esses estados e mostrar que todos os homens eram cidadãos de igual para igual. Com a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã,
era um manifesto que reivindicava agora os mesmos direitos que tinham sido estendidos a todos os homens, também a todas as mulheres. Esse documento ele baseava-se no argumento de que se as mulheres elas poderiam ser condenadas pela lei, e eram sempre, acontecia isso, então elas também deveriam ter seus direitos garantidos por essa lei. Né? Da mesma forma que a lei servia para condená-las, poderia ser para garantir os seus direitos. E aí, nesse momento, elas conseguiram até algumas leis importantes, como, por exemplo, a lei do divórcio, que reconheceu a igualdade do casamento, permitindo que homens e mulheres pudessem usar os mesmos argumentos para solicitar o divórcio. Mas, no entanto, a Revolução mostrou, a partir de um determinado momento, ela começa a mostrar limites para essa cidadania feminina. Né? Em 1792, quando foi protocolada, né, um abaixo-assinado com a assinatura de cerca de 300 mulheres, que solicitava autorização para lutar lado a lado, ao lado dos homens na Guarda Nacional, esse pedido ele foi negado. E em pouco tempo, essas proibições, né, elas vão se transformando em repressões. E aí, durante o período do terror, que é o período que os jacobinos chegam ao poder, todas as associações e clubes de mulheres, aqueles clubes políticos que tinham sido fundados, eles foram fechados, e muitas dessas ativistas, inclusive a Olympe de Gouges, ela foi guilhotinada. Por muito tempo, as mulheres francesas não puderam ocupar funções públicas, e o direito ao voto só foi aprovado, elas só passaram a ter direito ao voto em 1944, ou seja, bem recente, menos de 100 anos. Então, com isso, a gente... vamos parar hoje por aqui, para o vídeo não ficar tão grande, e na próxima aula a gente vai continuar falando sobre essa ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. Né? Ele é convidado a participar do governo francês no sentido para ser mais um ali diretor naquele sistema diretório. Ele acaba dando um golpe, instaura um consulado, e o objetivo da burguesia, da grande burguesia, era pacificar o poder e garantir assim uma estabilidade para os seus negócios e garantir também as suas propriedades. E aí nós vamos falar sobre essa ascensão dele ao poder. Nós vamos ver que ele vai acabar com a República Francesa, porque ele vai se auto-intitular de imperador, com o poder que ele tinha através do exército, e vai haver um processo, vai realmente haver um processo de pacificação interna da França, e muito pelo contrário, ele vai começar a fazer guerra com os países vizinhos, e nós vamos estudar isso na próxima aula. Vou deixar as questões logo abaixo do livro, vocês vão responder essas questões, e logo depois a gente faz a correção. Até a próxima aula.